Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. Vamos entrando. Hoje eu vou falar um pouco das abordagens sistêmicas dentro do campo da cinesiologia quântica. Talvez muita gente não conheça, mas eu acho importante falar sobre isso. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Boa noite, todos entrando, sejam muito bem-vindos. Gente, está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Eu liguei o ventilador porque o ar refrigerado ainda faz um pouco mais de barulho. Então, se vocês estiverem ouvindo um pouco de barulho e não estiverem ouvindo muito bem, por favor, me avisem, que aí eu desligo o ventilador, tá bom? Estão todos me ouvindo bem? Bom, eu vou aguardar mais uns 2 minutinhos para que as pessoas possam entrar. E eu queria falar sobre essa energia quântica, né? Como esse campo quântico, esse campo mórfico, onde tudo acontece, né? E que há muitos anos atrás, quando eu comecei com a cinesiologia, há 30 anos atrás, há mais um pouco até, era uma coisa muito mágica, né? As pessoas olhavam assim de lado, acreditavam muito nessa técnica, né? E ficavam desconfiados, achavam que era não uma bruxaria, mas era uma adivinhação, né? Como se eu tivesse dons extrasensoriais ou algo assim. E não, na realidade não é nada disso. Eu posso até ter esses dons, mas o trabalho em si não requer isso. É uma técnica muito objetiva, muito prática e muito pontual, digamos assim. Porque se existe uma coisa que eu acho fantástico no nosso trabalho, é o não achismo, né? Eu acho que todo trabalho terapêutico ele é bem-vindo quando não existe muito achismo do terapeuta. Porque o terapeuta, ele tem a sua cultura, ele tem as suas histórias, né? Ele tem as suas verdades. E quando você está trabalhando o outro tem as verdades dele, tem as histórias dele, tem um campo dele cultural. Ele traz uma bagagem muito grande. São muitas histórias que estão atrás de nós. Quem conhece o pensamento sistêmico sabe muito bem disso. E esse olhar sistêmico que nós devemos ter dentro do campo de qualquer trabalho terapêutico. Boa noite, gente, vamos entrando, é um prazer ter vocês aqui. Esse olhar sistêmico, ele é um olhar mais amplo, ele não é um olhar focado, né? Ele não é pontual, digamos assim. Então, quando eu comecei a estudar cinesiologia, quando ela veio para o Brasil, há uns 40 anos atrás, ou talvez mais, uns 40 anos atrás, porque eu comecei a estudar e depois comecei a trabalhar, eu já estou com 31 anos nisso, mais ou menos por aí. Ela foi descoberta na década de 60, começaram com várias escolas. Eu tenho isso tudo assim bem explicado até no meu site, se quiser ouvir mais. Mas hoje eu vim aqui para abordar uma dinâmica, né, que é a visão sistêmica nesse campo.
Porque a gente ouve a visão sistêmica e pensa logo em constelação familiar, né? Em constelação sistêmica, nessa abordagem sistêmica. E esquecemos que existe uma outra abordagem, porque muito pouca gente conhece, na realidade, esse trabalho de cinesiologia. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com isso há 30 anos. Tem gente que ainda diz para mim, eu nunca ouvi falar nisso, né? E existem várias escolas, mas Body Talking todo mundo já ouviu falar. Só que Body Talking é uma coisa nova. É uma escola dissidente do campo da cinesiologia, que é muito mais antiga, né? Então as pessoas vão criando escolas, como eu também criei, a partir de uma base, né? A base do TOT, que é o Toque para a Saúde, que foi a primeira escola que aconteceu dentro do campo da cinesiologia, que usa a parte muscular, porque cinesiologia é uma cadeira dentro da fisioterapia, e nós não usamos como o fisioterapeuta usa. Então, quando as pessoas falam, você trabalha com cinesiologia, você faz massagem, você faz toques. Não, não é isso. Nós usamos o tônus muscular para acessar o inconsciente. É muito mais profundo e muito mais amplo do que simplesmente o músculo, né? O músculo é só uma consequência de algo que aconteceu e que está arquivado dentro de você. De histórias emocionais, mentais que você criou do seu sistema de crença. Então, quando você entra no campo da cinesiologia, você canta nesse... Eu coloquei o nome da minha escola exatamente por isso. Eu criei a escola de cinesiologia quântica porque eu já trabalhava com esse campo sistêmico. Então, se você chega com uma dor de cabeça crônica, por exemplo, no meu consultório, nós temos um protocolo, eu criei um protocolo que facilita muito para o facilitador, eu chamo de facilitador e não de terapeuta, porque na realidade nós somos um facilitador da conscientização que o cliente traz, tá? Porque nem ele sabe o que está por trás. Esse é o campo sistêmico. Então, se às vezes ele tem uma ressonância com um campo familiar, com uma história familiar, o corpo dele fala. Então, na realidade, quando você usa o tônus muscular de uma forma bem suave, bem sutil, você está acessando, e quando nós usamos os dois braços, nós estamos acessando os dois hemisférios cerebrais. Selene, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que cada hemisfério cerebral, ele vê a situação de uma forma diferente. Porque esquece que nós somos seres polarizados? Nós somos polaridade. Tudo no universo, aqui, que nós estamos vivendo em 3D, é polarizado. A não ser que a gente entre nesse outro campo, que aí você entra em todas as dimensões possíveis. E é aí que entra o sistêmica. É aí que entra o pensamento sistêmico. Quando todos os tempos é agora. Então, quando eu falava isso há 30 anos atrás, né, que eu, não 30 anos atrás, mas um pouco mais à frente, em 95, talvez 96, por aí, que eu já comecei a perceber essa dinâmica diferenciada, e eu já fazia perguntas, e já ia a campos de 2000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Selene, mas o que isso tem a ver comigo? É minha encarnação, é minha não sei o quê? Eu não sabia dizer. Eu não tinha a menor noção. Por quê? Hoje, a física quântica, acabei de ler agora um artigo muito interessante a esse respeito, falando disso. Falando exatamente que existe essa quarta dimensão, onde você entra, e a quântica é isso, você entra no que está em cima, no que está embaixo, no que está dentro e no que está fora. E todos esses campos, a física quântica hoje diz que existe ao mesmo tempo, né? Então, é como se você estivesse vivenciando aqui agora vários campos de você mesmo. Uma história do passado e uma história do futuro. É como se você já estivesse projetando o seu futuro. E você já está. Né? Já estivesse, não, já está projetando.
É porque a gente não tem essa noção ainda. Eu falo, mas ainda não cai a ficha, porque a gente vive tanto aqui na terceira dimensão que a gente não tem essa noção. Então, quando você entra no sistema pessoal do cliente, você vai fazer perguntas. Eu sempre digo que nós temos duas inteligências. Nós temos uma inteligência superior e uma inteligência egóica, uma inteligência do mental inferior. Então, mental superior e mental inferior. Ah, Celene, o que é isso, mental superior e mental inferior? Mental inferior é aquilo que você criou. É uma crença sobre você mesmo. Mas você é um ser virtual, né? E já está provado isso, que você é feito de pixels, de vários fragmentos de você mesmo. Você é uma projeção holográfica, tá? E quando você faz essa projeção holográfica, você faz baseado naquilo que você pensa que é. Naquelas imagens que você criou, que você foi recolhendo como fotografias e foi colando num álbum. Esse álbum virou você. Você é o fragmento de todas essas imagens, de todas essas ideias, de todos esses sentimentos e de todas e algumas outras histórias que foram vivenciadas pelos seus ancestrais. E que, de alguma forma, a gente acaba repetindo. Então, quando a gente trabalha com a cinesiologia quântica, nós estamos entrando em várias dimensões de você mesmo. Existem várias conexões que precisam ser refeitas, mas eu não sei quais são. Eu não sou adivinha. E você também não sabe. E quem vai dizer isso? A tua inteligência inata. Essa inteligência inata é aquela que sabe tudo do universo. Ela tem todo o universo dentro dela. E ela sabe exatamente o que você precisa. Não é você que sabe, porque nós não temos o hábito de fazer essa conexão com a nossa essência. Porque a nossa essência, ela não muda. Então, assim, Celene, isso é encarnação? Eu não sei, você pode dar o nome que você quiser. A essência é a essência. Você pode adquirir vários campos de personalidade, se fragmentar em vários campos, em várias dimensões, e isso aqui que você está vivendo no aqui e agora é uma projeção holográfica de todos esses momentos. Ai, Celene, como é que funciona isso? Pois é isso que a física quântica está estudando e ainda está em fase de engatinhar. Mas fora esse campo à parte, o que nós precisamos é recolher esses fragmentos. E é exatamente o que a cinesiologia quântica faz. Ela recolhe os fragmentos de memórias. E eu não sei onde elas estão. Ah, Celene, mas foi na idade de 3 anos que a minha mãe me deu uma surra, me botou no quartinho, Isso é tudo o que você criou e botou dentro da caixinha. Mas o que você botou dentro da caixinha que você viveu agora, tem uma imagem que... Deixa eu só abaixar o som aqui, para não atrapalhar aqui o áudio. Então, assim, todas essas imagens de crenças bem da infância que você foi colocando na caixinha, é desde que você é fecundado, tá? Então, desde que você entra no óvulo, você já começa a criar uma historinha. Você já começa a criar a sua história. E quando você ouve falar assim, você é aquilo que você acredita. Você projeta no campo, você atrai aquilo que você acredita. É verdade, porque você é holográfico, é ressonância, né? Então você entra em ressonância com aquilo exatamente que você precisa entender, que você precisa ressignificar dentro de você. Não importa se é a constelação ou se é a cinesiologia. A cinesiologia te dá essa informação muito interessante, porque além dela mostrar para você o que está sistêmico no campo, que está desequilibrando você, ela mostra o que desequilibra o teu físico, o teu emocional e o teu espiritual, porque nós somos uma trindade. Nós somos uma pirâmide. Nós não somos só emoção, nós não somos só esse corpo, nós somos muito mais do que isso. Existem outras dimensões que falam ao mesmo tempo dentro de você.
Então eu sou fascinada pela cinesiologia, eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Eu criei meus filhos, eu vivi e vivo disso. Esse é meu trabalho, base. A constelação, ele acrescenta ao meu trabalho. Porque é uma outra forma de eu poder olhar para esse campo sistêmico e fazer com que meu cliente possa ressignificar. Selene, você fala toda hora nessa história de ressignificar. O que significa ressignificar? Ressignificar significa que você pode ter a oportunidade de ter mais um olhar sobre a história. O que significa isso? Quando você sai do seu campo e vai num campo da quarta geração do seu avô, por exemplo, da sua avó, você vê o que aconteceu lá. E quando você vê o que aconteceu lá, você tem a oportunidade de olhar para você nesse momento e dizer assim, caramba, nossa, mas como é que eu nunca tinha percebido isso? Mas você às vezes nem sabia e você estava repetindo a mesma historinha. Um outro cenário, uma outra personagem, uma outra situação, mas era mais do mesmo. Agora, o que aquela historinha como quem diz assim, projetada sobre o hoje, porque o ontem, o amanhã, é tudo hoje. Não existe passado, não existe futuro. Existe uma coisa que se chama, ou eu deixo aquilo que passou e ressignifico aquilo numa compreensão lógica, intelectual e adulta, e aí eu posso olhar para essa história e para as minhas histórias daqui para frente de uma forma diferente, ou eu fico vivenciando só aquela história. Eu ontem comecei a assistir no Netflix uma série que começou agora sobre vida pós-morte, que é um espaço entre você estar no corpo e você está fora do corpo. Aí você vai me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com o campo sistêmico? Tem a ver com a cinesiologia, tem a ver com essa parte do cérebro que não está no cérebro, que não está no corpo, que está em um espaço-tempo diferenciado, que vive e vê tudo, estando no corpo ou não. Ai, Selene, isso é demais para minha cabeça. Não é não. Não é não, porque às vezes você vive isso, só que você não acredita nisso, só que você não ouve isso, só que você não está ligado e atento para essa voz interna que fala para você, não vai por aí não, e não faça essa viagem não, acho melhor você ficar em casa. Aí você diz, que besteira, por que eu estou pensando nisso? É bobagem, eu vou por aqui sim. Aí você pega o maior engarrafamento. Aí você vai para a viagem, você se aborrece e diz, putz, para que eu não ouvi a minha voz falando comigo que não era para ter vindo? Quantas e quantas vezes, no dia a dia, coisas bobas, essa vozinha fala com você. Essa é a consciência inata. Que poucas vezes a gente ouve, a gente não dá trela, porque a gente sabe de tudo. O nosso ego é poderoso, ele entende de tudo, ele sabe o que é melhor para mim, para o outro, para todo mundo. Então, é dentro dessa noia que nós vivemos diariamente, apontando o dedo para aqui e para lá, condenando todo mundo, criticando todo mundo. Então, assim, cada um tem uma verdade. Eu não tenho que criticar nem julgar ninguém. Cada um vive o que quer, cada um tem as suas escolhas, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Eu não posso criticar nem julgar ninguém, porque eu não estou dentro desse alguém para saber quais são as imagens que ele criou dentro dele, quais são as verdades que ele criou para ele. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta durante o tempo em que eu estiver falando, vocês podem fazer, tá? Então, qual é o objetivo maior desse trabalho? É buscar, dentro desse protocolo que eu criei,
que é muito mais amplo, ele vai em todas as dimensões, ele vai no macrocosmos, ele vai no microcosmo, porque não adianta você trabalhar aquela emoçãozinha, porque meu pai fez isso quando eu tinha 3 anos, eu fiquei muito triste com ele, e aí você vai no terapeuta e fala, porque meu pai me bateu, porque meu pai me bateu, porque meu pai... Cara, ninguém aguenta mais ouvir essa história, pelo amor de Deus. Tá na hora de mudar o disco, ele já tá arranhado. Isso é o quê? É viver no passado. Mas o passado não existe mais, já aconteceu. Você não pode mudar. Ah, mas ele me bateu. Sim, e aí? O que você vai fazer com isso hoje? O que você pode fazer com isso hoje? Não pode fazer mais nada, porque já está feito. Você pode ressignificar isso dentro de você, tá? Então, assim, cada pessoa vive uma situação que ela precisa evoluir dentro dela. Por isso é que a gente vai arrastando pela galáxia inteira 1000 histórias nossas. E aí, quando a gente retoma e entra nesse campo, nessa vestimenta aqui, você tem situações, você passa por um corredor, digamos assim, familiar, de pai, mãe, avó. Tem milhares de pessoas atrás de você, milhares de histórias e milhares de histórias que você saiu fazendo e criando também, até você chegar aqui. O objetivo é, o que está atrapalhando no meu corpo físico hoje? O que é aquela história do meu pai, quando ele me bateu aos 3 anos, o que eu criei no meu corpo físico, no meu corpo mental, no meu corpo emocional, no meu corpo espiritual? Qual é a dinâmica que está por trás, que eu criei sistêmica, ou os links que eu fiz com relação a isso? É abandono? É separação? É não ser amada? É depressão? É querer morrer? São várias dinâmicas. É insegurança pessoal, porque eu acho que eu não sou boa o bastante, porque meu pai me bateu dizendo que eu não sabia nada, e eu achei que hoje eu também não sei nada, e que eu não estou pronta para o mundo. Então, veja bem, quem é que tem que modificar isso? De uma forma cognitiva é você. E você só vai fazer isso na hora que você tiver a oportunidade de observar isso no campo mórfico, no campo quântico. E o seu corpo, ele mostra todos os campos, todos os momentos, aquilo que aconteceu, o que aquilo trouxe no seu corpo, o que desequilibrou, qual foi a química que mudou no seu corpo. E o que o seu corpo, a sua inteligência inata faz? Ela diz para mim, eu quero corrigir no corpo emocional tal situação assim, assim. Eu quero ouvir tal história assim, assim. Eu não sei. Eu pergunto. O que teu corpo me disser, eu estou corrigindo. Eu estou fazendo. Porque eu obedeço a uma única pessoa. A sua essência. O que você disser para mim vai entrar por aqui e sair por aqui. Eu não vou nem observar. Porque isso é só o que você criou. Mas eu escuto o que você me disse e coloco no teu circuito. Circuito corporal é como se eu estivesse colocando na caixinha, para sacudir essa caixinha e perguntar para o corpo, e agora, o que a gente faz com essa memória que ela está dizendo para mim que incomoda ela, que traz dor de cabeça, que tem uma marca aqui no corpo dela, que ficou ferida, porque ela lembra até hoje. Porque ela levou aquele tombo e se machucou, porque ninguém olhou para ela, ninguém cuidou dela. Sabe essas coisas que a gente cria dentro da cabeça e que a gente vai botando na caixinha? E a gente precisa abrir a caixinha. Não tem outra forma de você sair da caixinha. Ah, sair do armário é outra coisa. É outra coisa. A caixinha é a caixinha do subconsciente. Lembra daquele filme Divertidamente, onde ela vai lá no porão do subconsciente e tem um palhaço que ela morre de medo? E você tem que enfrentar o palhaço. O palhaço, ele é simbolicamente os seus monstros, as suas imagens infantis que te atormentam, te amedrontam até hoje. Não tenho nenhuma fórmula, eu não conheço. São memórias internas que eu vou arquivando, mas eu vou arquivando da forma como eu acho que elas são.
e não muitas vezes como elas são verdadeiramente. Então, quando você coloca o campo sistêmico, você tem a oportunidade de olhar para o pai de novo e perceber o que aquele pai está sentindo, né? Na cinesiologia, nós temos essa função também, de olhar para aquilo, de ressignificar aquela história do passado. E ir buscar o corpo, ele busca memórias que te trazem as duas polaridades, para que você possa perceber que aquela história não foi tão ruim assim. Não foi exatamente como você estava pensando, como você criou. E às vezes foi, mas você precisa aceitar. Existe uma coisa que se chama aceitação genuína. Aceitar a vida como ela é. Quantas vezes vocês ouviram isso dentro das escolas de constelação? Bert falou isso 300 mil vezes. Aceitar tudo que eu escuto isso há muito mais tempo. Há mais de 30 anos. Que é que tudo começa com uma aceitação e termina com uma aceitação. Isso quer dizer vida e morte. A vida começa quando você aceita tomar a vida, entrar na vida, custe o que ela custar para você. Honrar pai e mãe faz parte da história, mas além de honrar pai e mãe, você tem que reverenciar a vida, ao universo, a possibilidade de ter vindo neste pai e nessa mãe. Porque este pai e essa mãe te deu o lar que você esperava e você precisava para olhar para você mesmo. Para cuidar das suas próprias feridas internas. Para modificar, sair da dor. Porque família, cara, família é família. Tem problemas. Todo mundo tem uma alma diferente da sua. Nós nos juntamos num grupo porque nós precisamos aprender um com o outro. A família é muito mais que uma escola, é um internato, né? E ela faz parte. Então, assim, honrar pai e mãe é agradecer a oportunidade que eles tiveram, que eles te deram, de abrir as portas para que você entrasse no mundo, para que você adentrasse ao mundo e olhasse para todas as oportunidades que a tua alma está tendo nessa família e no campo social que está sendo apresentado a você. Porque é nesse espaço quântico, mórfico, que você vai crescer, que você vai evoluir. Você tem todas as oportunidades ali de evolução. Você só não está enxergando. E é isso que a cinesiologia faz. Às vezes as pessoas batem de frente comigo. Por que você está falando? Eu digo, escuta, calma, desculpe. Não sou eu que estou falando. É o seu corpo que está falando. Eu sou a tradutora da linguagem do seu corpo. Se seu corpo pede para escolher uma carta, tá? Aqui, ó. Eu falo o seu nome. E aqui eu estou escolhendo uma carta. Aí veio uma carta de reconhecimento. Fui eu que falei? Não. Eu estou tirando para você. Você tem que reconhecer alguma coisa que você não está reconhecendo. Você tem que olhar para alguma coisa que você não está olhando. Ou você tem que reconhecer um dom, um talento seu que você não está conseguindo ver. Ou você tem que reconhecer que essa é a melhor família para você, que esses são os pais melhores para você, que esse é o melhor emprego que você pode ter no momento, que essa doença está te trazendo um aprendizado. Existem várias cartas na livraria. Existem várias. Existe do Osho, do Zen. Existe essa daqui que são as cartas das flores, dos anjos através das flores. Existe a carta xamânica. Existem as cartas do meu livro de invocações, que eu uso demais para fechar um trabalho de constelação ou para fechar um trabalho de cinesiologia. Existem aqui esse livro que eu uso muito no meu trabalho de cinesiologia, para saber quando a pessoa diz assim, tá bom, então vamos ver qual é a sombra que você está usando da sua mãe, ou do seu pai, ou qual é a sua própria sombra, né? Todos esses livros você encontra no meu site, selenetaumaturgo.com.br, e é inclusive o de constelação, que são de dinâmicas ocultas. Então, você precisa, aqui tem sombra, aqui tem sabotagem, aqui tem atitude que você tem que tomar, aqui tem o que a sua alma pede para você, que você não está olhando, e que você tem esse potencial dentro de você.
você precisa se conhecer. E a melhor forma de você se conhecer é enfrentando os seus bichos, é enfrentando aquele palhação lá. Esse pensamento sistêmico, quando eu pergunto no corpo, ele vai nessas memórias, ele vai nas idades. Qualquer coisa pode ter um texto, qualquer livro aqui, ó, pode ter um texto que possa ajudar o meu cliente. Se ele disser, eu quero ler alguma coisa, eu estou aqui com ele, eu pergunto, qual é o livro? É dessa prateleira? Ele vai dizer, não. É dessa prateleira? Ele vai dizer, é. Eu vou dizer, é até aqui? E pergunto, ele diz, não. É daqui para cá? Ele diz, é. Então eu vou lá, esse. Depois eu vejo quantas páginas tem e pergunto, em que página está? Qual é o texto? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? É o terceiro. E o cara vai lá e lê exatamente aquilo que ele precisa. Aí eu te pergunto, como é que ele sabia? Eu sabia o que estava escrito na página 220, número tal, no terceiro parágrafo? Se eu soubesse disso, eu já tinha ganho na loteria há muito tempo. Você entendeu o que eu estou falando? Essa inteligência inata, ela sabe o que ela precisa. Não sou eu que digo. É a inteligência inata do cliente que diz para mim o que eu preciso fazer para ele, o que eu preciso mostrar para ele. É isso que eu acho mágico na cinesiologia quântica. Ela é muito precisa, ela é muito objetiva. E eu não acho nada. Eu só digo aquilo, eu só mostro aquilo que seu corpo precisa ouvir. Você vai fazendo os entendimentos, eu vou mostrando a você essa dinâmica. E vou perguntando ao corpo como é que corrige. Pegou no fígado. Pegou no fígado por quê? Porque ficou com raiva lá atrás. Né? Então, vou falar depois dos meus livros. No finalzinho eu falo um pouquinho dos livros. Então, o que é importante é ver todo esse campo. Eu tenho uma depressão, mas essa depressão está presa em quê? Eu tenho um pânico, mas esse pânico está preso em quê? Em que situações? Você tem medo de quê? Porque pânico é pavor, gente. Pânico é medo. E muito mais preso num abandono. Eu tenho medo de ser abandonada. Então o que é que eu faço? Eu abandono antes de ser abandonada. Em geral é isso que acontece, tá? Não existe uma receita de bolo, porque cada um criou uma história diferente na sua caixinha, né? Eu brinco muito com meus netos quando eu estou junto com eles. Eu gosto muito, porque eu sempre li muito, eu gosto de ler. Eu leio desde que aprendi a ler. E hoje em dia as pessoas não leem mais, não tem muito mais esse hábito, né? E eu gosto muito de brincar com eles e dizer assim, vamos criar uma história, porque eles querem que eu leia livrinho de história. Eu digo, hoje nós vamos ler história. Hoje cada um vai contar uma história que venha da sua cabeça. E eu acho o máximo, porque ele começa a inventar uma história, um tem 4, outro tem 7. O menino tem 4, a menina tem 7. E eles ficam criando uma história, aí eu fico perguntando, mas ele estava carregando essas tábuas para quê? Porque ele ia fazer uma casa. Ele ia fazer uma casa para quem? Aí eu fico estimulando a criatividade dele. Isso não tem preço, gente. Isso vai te ajudar no futuro. No futuro você vai saber lidar com as suas questões de forma criativa. Senão você vai procurar no Google, o que eu vou fazer? Porque você mesmo não despertou em você o seu potencial criativo. Percebe o que eu estou falando? Então, assim, é muito interessante quando eu começo a trabalhar. Então, quando eu começo a trabalhar com as pessoas, porque a leitura, ela te faz fazer uma viagem dentro de você. E quando você está na cinesiologia, e quando ele pede para você ler um texto, que o cliente lê o texto, eu digo, o que esse texto está querendo te dizer? O que esse texto tem a ver com a sua história, com a sua dor, ou com esse relacionamento, ou seja lá com o que eu estiver trabalhando. E aí, a imagem interna dele vai vindo à tona, mas vai vindo
toma aquilo que ele arquivou, que ele vai abrindo a caixa aos poucos. Sabe como? Não é ele ficar na retórica mental de sempre falar mal da mãe, do pai, daquela infância infeliz. Não. Ele vai descobrindo meios e recursos dentro dele, que a inteligência inata está dando para ele uma oportunidade de ele olhar para ele mesmo, dele saber quem ele é, do potencial que ele tem, que ele já nasceu com isso. Ele tem universo dentro dele, mas ele precisa abrir a caixa que tem uma porta que vai para esse universo, para ele poder reconhecer isso dentro dele. E só tem uma forma, é ele abrindo o portão e saindo fora do cercadinho. Daquele cercadinho que ele criou dentro de uma caixinha com seus próprios medos. Então, a oportunidade que você tem quando você questiona, sem achismo de terapeuta, sem o seu achismo, e a consciência inata, ela vai e traz para você uma leitura, traz uma idade. E aí, naquela idade, você vê as histórias. Por exemplo, um dia eu estava corrigindo uma cliente que tinha um bloqueio numa posição de olhar para baixo. Ela estava aos 4 anos de idade, tá? Lembrava de nada. E aí, quando a gente desativou, ela começou a chorar. Ela disse, eu matei meu pai. Eu digo, calma, relaxa, respira, o que aconteceu? Porque meu pai caiu da escada, ele me pediu ajuda e eu não ajudei, eu fiquei paralisada. Ela só tinha 4 anos. Como é que ela ia ajudar? Não sabia nem falar direito, não sabia digitar, não sabia chamar ninguém. E o pai caiu, ficou no chão. Percebe o trauma? O trauma, ele fica arquivado no corpo físico. E muitas vezes, por culpa, o que você faz? Você acaba indo atrás. Eu vou atrás do meu pai. Porque eu estou com culpa porque eu matei ele. Então eu tenho que morrer também. Então muitas histórias acontecem num campo. Quando você tem uma forma que você desativa, essa memória abre a caixa, a pessoa vê e diz, nossa, lembrei. Foi isso. Eu digo, ótimo. Aí eu pergunto, o que aconteceu com o seu sistema físico? Ficou preso aonde? No que corpo? Em que lugar? Em que situação? Eu tenho essa oportunidade de saber se desequilibrou o hormônio, se ficou com alguma célula danificada, se isso está em algum sistema planetário que tem uma orbe que pega ela. Quantas pessoas estão nessa orbe? Porque nós vamos no macro. Nós precisamos saber. Ah, Selene, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu estou querendo mostrar isso aqui para vocês. Vê se dá para vocês verem. Tem um ser aqui. Vocês já ouviram falar no buraco negro? É isso aí, ó. Você tem um círculo de energia que corre por você, vai para a Terra e volta, vai para o céu, vai para o universo, vai para as galáxias, volta para a Terra e torna a entrar em você. Não coloca o pé no chão não para ver se você consegue reciclar essa energia. Você já ouviu falar em ressonância Schumann? Que tem aquela vibração 7.8, não sei das quantas que você tem que ter, vai testar. Eu testo aqui qual é a tua energia. Ontem eu testei, depois do dia inteiro de trabalho, a minha tinha caído, sabe para quanto? Para 4.8. Na mesma hora opa, vamos subir essa aqui. O que sobe? O que eu faço? Como é que faz? E subir para 7.9, tá? Então, Deus que me livre e guarde, vou ficar com a minha energia desequilibrada, porque eu estou no campo de todos. É uma ressonância. Entra e sai o tempo inteiro. Esteja você onde você estiver. Então não adianta, por exemplo, eu não queria nem vou falar nisso, falar em Covid, nem pronto, não vou falar nisso, eu prefiro não falar. Existe uma situação em que você tem que saber o que você está projetando, que tipo você projeta, né?
O que você está projetando para o mundo? Então, quando você faz essa respiração diafragmática, que até lá no YouTube, se vocês entrarem... Gente, vai lá no meu YouTube, né? Se inscreve lá, dá um likezinho, diz que gostou. Eu quero saber, eu preciso saber se vocês estão gostando, se não estão gostando, porque se não gostar, eu paro de fazer as lives, né? Então eu preciso saber se está agradando e o que está agradando. Se vocês dão as likes, eu fico sabendo o que foi legal para vocês. Então, quando você faz essa respiração, você joga, inspira prana e joga para o cérebro. Jogou para o cérebro, solta o ar, ela vai para o universo, ela volta para o chão, entra pelos seus pés e vai entrando. E vai reciclando, você vai limpando. Você pode fazer isso mentalmente. Você é o seu curador. Ninguém te cura. Eu não te curo. Ninguém cura, nem um facilitador, nem um constelador. Não existe isso, gente. Em lugar nenhum. Ah, porque eu curei, porque eu curo todo mundo. Não existe isso, nem médico. O médico, ele também é um facilitador, ele vem com medicamento. Mas se o seu corpo quer morrer, você vai morrer, desculpe. Não adianta tomar remédio, não adianta fazer quimioterapia, porque vai morrer. Você está criando já essa projeção de morte. Quando estava fechando o semestre, estava difícil acompanhar, mas agora voltei aprendendo muito contigo. Muito obrigada. Se perdeu alguma, vai lá no YouTube, porque está toda a coleção lá. Eu joguei tudo no YouTube. Esse é o meu legado. Eu tenho amigos que estão dizendo assim, nossa, mas você está dando aula, você podia estar ganhando dinheiro com isso. Eu digo, gente, é o meu legado. Eu tenho que deixar alguma coisa. Não sei o dia da manhã, nós não sabemos. Mas pelo menos eu fiz alguma coisa boa. Que são os livros, que são as aulas que eu dou, que é o conhecimento que eu tenho, que eu passo nos meus cursos. E isso que eu acho importante. A gente está a serviço e a gente é aqui um canal, né? Então, por exemplo, eu preparei aqui, não olhei nem nada. Vou até fechar aqui o computador, porque eu nem olhei nada. Eu estou falando direto, então eu só deixei ele aberto para eu saber qual é a hora, porque senão eu passo do momento. Então, preciso saber aqui, 20h40, ok. Porque senão eu passo da hora e eu perco a gravação. Então, assim, vocês têm alguma pergunta? Então, vocês entenderam exatamente o que eu faço? Você pergunta ao campo. Por exemplo, quando eu estou constelando, eu pergunto ao corpo. Eu vou lá no cliente e pergunto ao corpo dele. Porque às vezes eu tenho dois caminhos. Ele tem uma situação de depressão e essa depressão tem dois arquivos. Ah, ele tem só uma depressão que vem da mãe dele. Não sei. Qual é o melhor caminho? Ah, a gente vai esperar, a gente vai ver. Mas qual é a prioridade hoje? Eu vou ter tempo de trabalhar os dois? Não. Eu posso trabalhar um e posso trabalhar o outro. Os dois se demonstram. Os dois se aparecem, né? Então, eu preciso saber qual é a prioridade dele. Sabe por quê, gente? Porque existe uma coisa chamada prioridade. O tempo urge. Nós não temos muito tempo para ficar no verbo, na conversa. A gente tem que resolver. A gente veio aqui para evoluir. Que bom que eu penso assim. Ai, que bom. Eu também acho bom que eu penso assim. Porque não tem outro momento, né? O momento é agora. Se eu não viver bem agora, eu não sei o que vai ser amanhã. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Você tem um projeto. Você não sabe, né? Como fazer perguntas ao corpo? Como fazer perguntas ao corpo. Fazendo perguntas ao corpo. Através da cinesiologia. Né? Então, a cinesiologia te dá as ferramentas de você saber o que está acontecendo com essa pessoa, o que é melhor para ela. E olha, esse trabalho nós não usamos para adivinhação. Tem cliente que chega assim, pergunta para mim se meu marido gosta de mim, se ele está me traindo. Eu digo, desculpa, eu não vou fazer isso. Vai perguntar no tarô, vai perguntar quem você quiser, ao vidente que você acredita, mas isso daqui, não, ele trabalha os seus arquivos. Os seus arquivos é que são importantes. O que é melhor para você. Não que o outro, se o outro é melhor para você, se ele vai te fazer feliz. Desculpe, isso não existe. Sabe? Você tem que estar inteira em você mesmo para atrair aquilo que é bom. Porque a gente é ressonância, a gente só vai atrair aquilo que a gente precisa.
O outro é sempre espelho. Eu fiz uma live também de relacionamento espelho. E você vai lá ver isso, tá lá no YouTube. É importante a gente perceber isso. Então, o que é importante para você quando você entra num trabalho de cinesiologia? É ter esse olhar sistêmico mais amplo, perceber os links, né? Hoje eu fiz um trabalho, por exemplo, e esse trabalho estava preso em duas avós, né? Uma pessoa que se sentia traída e, no entanto, duas avós foram traídas. Então, o que eu fico projetando para minha relação? Eu vou ser traída. Qualquer coisa que eu veja diferente, eu já acho que tem uma traição ali. Porque eu fico carregando um sistema de crença do campo familiar e acho que aquilo vai acontecer. E aí vai acontecer mesmo, desculpe. Vai acontecer, você está projetando. Você está criando a sua realidade. É isso que nós fazemos o tempo todo. Nós criamos a nossa realidade. Então, tem coisas que você quer viver e que você precisa viver para poder modificar essa situação. Você quer saber dos meus livros, né? Tá, eu vou falar rapidamente, porque o tema de hoje não é esse. Deixa eu só ver a hora aqui. Eu tenho esses dois livros. Deixa eu ver se tá aqui. Bom, tenho esse livro aqui, que foi o primeiro livro. Aliás, ele não foi o primeiro livro. O primeiro livro já foi encerrado, que chamava Livro das Invocações. Tem uma live lá no YouTube que eu falo um pouco sobre isso. Esse livro foi um livro canalizado, é um livro que eu estava atendendo e, de repente, eu começava a ouvir. Antes disso, na realidade, eu estava num consultório de uma amiga minha que a gente ia almoçar e eu ouvi uma coisa dizendo: você tem que escrever um livro assim, assim. E eu, aquela voz dentro de mim, um som dentro de mim, eu peguei o talão de cheque e escrevi ali o que era para fazer. E 9 meses depois o livro estava pronto, com 33 invocações e tal. Mas alguns anos depois eu fui recebendo outras invocações. E essas invocações foram sendo registradas. Eu fui, depois que terminou a primeira edição, eu consegui uma outra editora que a primeira foi a Roca, a segunda editora, ela achou que era melhor mudar o título. E aí eu fiquei assim, porque eu tinha recebido o nome do livro e tal. Depois eu pensei, bom, outras invocações estão a caminho. Eu pedi a orientação e aí ele veio e me disse: não, outras tem que ser passado assim mesmo. E aí ficou Invocações para Transformar a Sua Vida. Aqui tem 50 invocações. Aqui também tem cartas que você pode destacar e você tirar. São evolução, proteção e cura. Então, são 50 orientações. Dentro dessas orientações, ela fala dessa polaridade também, do seu aspecto negativo, daquilo que você não está conseguindo, que você tem que olhar, e aquela forma que você tem de resolver isso. Então, foi lançado em 2002, já vai para a terceira edição, porque essa daqui já está acabando, e eu vou fazer a terceira edição daqui a pouco. É um trabalho que fecha qualquer constelação, porque às vezes você termina uma constelação, eu dou as cartas para o cliente, ele tira uma carta e sai exatamente o que a gente acabou de ver, exatamente o que a gente acabou de trabalhar na cinesiologia quântica. E ele diz: nossa, como é que pode? Eu disse: é a tua inteligência inata que está conversando contigo. Então aprende a ouvir. Aprende a estar presente dentro de você mesmo. Porque tudo que nós passamos, gente, faz parte e passa. E o que nós precisamos é saber o que fazer com aquilo que vem. Porque senão a gente fica recriando em cima de dor, dor em cima de dor. Não é muito mais fácil você colocar uma dor física, às vezes, uma dor pontual, do que aquilo que está realmente te machucando, que está lá atrás, que você esconde atrás de tantas situações que você fica recriando. Porque é aquela minha amiga, porque é o meu marido, porque é meu namorado, porque é meu chefe. O dia inteiro.
Para de apontar e respira. Respira, olha para a sua história. E isso daqui mostra o teu lado espiritual, a tua ajuda espiritual que está dentro de você, a focar naquilo que é importante. Esse daqui já é um que vê todos esses campos sistêmicos também. Porque ele olha a tua sombra, ele olha o caminho. Qual é o elemento que nós temos que olhar agora? Para que caminho que eu preciso olhar? Para mim mesmo? Para minha relação? Para minha família? Para meu lugar na sociedade? Para a autotransformação? Para os filhos? Para o dinheiro? Para o ganhar? Né? Para a minha comunicação no mundo? Tudo está aqui. Esse caminho é a prioridade. A sombra que você usa para não olhar para o caminho é também algo que você pode estar trazendo do seu campo sistêmico. Então, quando eu pergunto ao corpo, ele me diz exatamente qual é. Ou então eu mando você escolher um número, que está aqui também, como uma cartinha, e você escolhe um número e dá no mesmo. Ou eu pergunto aqui, ou você tira uma carta. Nas outras terapias, as pessoas tiram a carta. Na cinesiologia, eu pergunto para o corpo, porque eu já estou ali perguntando para ele. E ele me diz qual é a prioridade. Então, aqui tem 7 passos, que é o caminho, a sombra, a sabotagem, a infância, o que você traz da infância, o que a sua alma pede, qual é a atitude que você tem que tomar para mudar tudo isso, para chegar na sua essência, na sua luz, naquilo que brilha dentro de você. Então, cada vez que você tem um problema, você tem um aspecto, porque aqui você vai ver todos os aspectos da sua personalidade que estão fragmentados, né? Eu vou pegar aqui, peraí. E o outro livro é esse daqui, que é o de Dinâmicas Ocultas, que é o terceiro livro que eu fiz, que já está na terceira edição, que é um livro de constelação, mais voltado para as dinâmicas, pequenas mini constelações, que você pode fazer com papel, que você pode fazer pontualmente, que você pode fazer no consultório com o cliente. Tem meditações também que ajudam muito a você a entender a dinâmica oculta que está por trás, a ter essa visão sistêmica mais ampla, né? Então, o importante é que você tem esses 3 livros lá no site que você pode pedir e eu coloco no correio para você. Então, esses são os livros que eu tenho e espero estar saindo mais alguns fresquinhos aqui. Tem alguns que já estão prontos, mas ainda não tive tempo de organizar, que é um trabalho sistêmico também para alunos, para pessoas que estão querendo fazer concurso, que estão querendo olhar para... Você vai no meu site, que é selenetaumaturgo.com.br, tá? E lá no meu site tem os livros. E aí fala um pouco sobre eles e tem lá um lugar do PagSeguro para você comprar. Gente, então, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vocês entenderam da importância das perguntas ao corpo? Porque assim, não adianta você só perguntar e ficar no verbo. Ah, porque é isso, está no verbo. A cinesiologia quântica, ela tem 6 módulos. Quando eu dou o curso, eu dou em 6 módulos, que ela abrange todos os sistemas. Você tem um protocolo que te ajuda muito e você vai entrar em todos os sistemas que o corpo precisa. Se ele tem algum desequilíbrio emocional e isso está pegando nas células, nos lipídios, nos hormônios, a gente coloca no circuito para o próprio corpo se harmonizar. Nós temos uma possibilidade interna de harmonizar tudo que está aí. O Body Talking como eu disse, é um dissidente, né? Uma escola nova que foi criada há algum tempo agora atrás, mas foi criada agora, né? Alguns anos agora. E a cinesiologia, ela vem dos anos 60, é uma coisa muito mais antiga.
Então, assim, existem várias escolas, inclusive eu, que abri a cinesiologia quântica, porque eu vou nessa visão sistêmica. Então, eu vou em todos os campos, né? E isso facilita muito para a gente poder ajudar a pessoa dentro da sua prioridade, daquilo que ela está precisando olhar, que ela precisando resgatar o eu essencial dela. Quando você vai abrir uma turma de cinesiologia para constelação? Bom, a cinesiologia para constelação, eu criei um cursinho só para consteladores, só para quem é constelador. Agora, tem uma outra que eu estou fazendo que é para cinesiologista, tá? Só para quem já trabalha com a cinesiologia. E que eu vou lançar, acho que até o meio do ano eu estou lançando isso, tá bom? Estou formatando ainda isso. Eu fiz uma angioplastia há um mês e tenho mais algumas veias com 49% de entupimento. Então, quero ir onde começa a fazer o entupimento. Bom, a entupimento. Agora também tem uma coisa, tá? Que eu preciso dizer para vocês. Constelação, cinesiologia, nenhuma técnica é milagreira. Não existem milagres. O milagre existe a partir de dentro de nós, tá? Porque existe coisas que a cinesiologia não pode mudar. Se você está numa doença terminal, ou se você já entupiu as suas veias todas, você só pode saber o que você precisa mudar na sua vida. Aí sim, ela vai te dar uma dieta, ela pode te dar uma dieta, porque ela pode dizer exatamente o que você precisa parar de comer, o que você pode comer, o que você não pode, o que está atrapalhando você, por quanto tempo você tem que não comer isso ou não comer aquilo. Então, ela vê o que é intolerante para você, o que te dá alergia. Ela vê tudo isso. O que a alergia tem a ver com as emoções que você criou. Porque a alergia é uma autopunição. Então, nós precisamos saber o que o corpo quer dizer. Porque eu não sei nada. Eu só vou obedecer ordens. Eu mostro para ele o cardápio e ele vai escolher. Eu quero isso, eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar essa idade, eu quero trabalhar essas emoções. E aí ele vai na causa. Sempre vai na causa. Nós sempre vamos na causa. Dentro de uma depressão, você pode ter várias raízes. Então ele diz, eu quero 6 atendimentos, 6 cinesiologias, 6 sessões para trabalhar essa alergia, né? Para trabalhar essa depressão. E aí, depois daquilo, ele pode escolher fazer outra coisa. Mas em função do que eu estou trabalhando, ele vai dizer, eu quero 6 sessões. Eu quero 4 sessões. Depois daquilo, ele vai dizer, opa, tem mais isso para trabalhar. Se você quiser, a gente abre um outro veio de trabalho. E aí a gente vai ver todos os arquivos, tudo que você botou na caixinha, ele vem à tona, ele vai mostrando para você. Né? Inclusive as situações que você traz do campo familiar. Porque não pense você, quer dizer assim, o culpado é o meu avô, que eu estou assim por conta dele. Não, a gente não pode culpar ninguém. A gente só pode culpar aquilo que eu adquiri nessa vida e que eu botei na minha caixinha. A minha caixinha, a responsabilidade é minha. Porque eu estou aqui para evoluir, para crescer. E não para ficar eternamente criança, cobrando do pai e da mãe, cobrando do avô, cobrando do sistema familiar, algo que eu tenho potencial em mim para mudar, tá? Se também tiver alguma questão química e o corpo fala, aparece, eu digo, olha, você está precisando ir a um psiquiatra, ou você está precisando ir a um psicólogo. Teu corpo está pedindo que você vá ver um outro tipo de tratamento, vá fazer um outro tipo de tratamento. Isso ele também diz. Eu sei até onde eu posso ir, porque o corpo me fala. Não sou eu que digo que você tem que fazer isso ou aquilo. Não existe achismo de terapeuta. Por isso é que eu pergunto para o corpo. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. E acho isso fantástico. Porque você pode dizer o que você quiser, pode pensar o que você quiser. Eu não vou me aborrecer com isso. Porque isso é um problema seu, não é meu. Eu aqui estou para mostrar a você o que a sua inteligência inata quer te mostrar. Que você precisa entrar em contato com ela. Você não tem que ir atrás do que você acha que eu falei. Não fui eu que falei.
Foi o campo sistêmico que está te mostrando. E você precisa olhar para isso. Porque é muito fácil a gente não querer crescer. Quando a gente tem suporte, a gente não quer crescer. Mas a gente veio aqui para crescer e não tem jeito. Só é você que vai poder fazer isso. Mas você tem que fazer isso encarando as suas dificuldades. Não tem outra forma de crescimento. Ficou claro para vocês? Alguma outra pergunta? Então, gente, olha só. São 21 horas. Fica para quinta-feira que vem. Eu conto com vocês. Beijo, vai lá no YouTube, dê seu like. Ok? Um grande beijo, gente. Foi bom estar aqui.